Ô, Jean, tem mensagem pra gente aí? É? Tem vídeo? Tem vídeo. Tá com vídeo aí pra nós. É aqui que a gente vê? É. Boa noite, galera. Eu sou muito fã do Flow, mesmo depois da monarcada máxima, ainda continuo sendo muito fã de vocês. Qual foi a Eu vejo assim, na minha região, Dá pausa aí, já. Monarcada máxima. Monarcada máxima. É, Entendi, molecada. Uma monarcada, a gente definiu que é uma puta de uma burrice. Ah, entendi. É. Vai seguindo o dialeto. As estradas estão muito sucateadas, tá tudo muito... A infraestrutura está péssima, sabe? Eu vejo notícias de um fundo eleitoral de bilhões. Assim, o Ciro, você acha mesmo que essa era a melhor forma de gastar esse dinheiro? Não, acho não. Eu defendo no meu livro que nós devemos ter um financiamento que compreenda a relação do poder econômico com o poder político, porque são dois dados irremovíveis da realidade e ambos vão procurar se relacionar, porque o poder político é que premia e pune interesses e o poder econômico defende interesses. Então, o que fazem os americanos, os europeus, etc., etc.? Eles dão radical transparência ao financiamento privado das campanhas. O que aconteceu no Brasil? O escândalo da Lava Jato, essa esculhambação geral, em que a promiscuidade flagrante promovida pelo PT, pelo Lula, quer apagar tudo da cabeça de todo mundo e tal. E, então, o que fazem os políticos? Saem do correto, que é da transparência, a relação, e ao invés de matar o carrapato que está infestando a vaca, matam a vaca. Então, saem de um financiamento privado, transparente, para um financiamento público estrito sensu. Talvez a gente tenha que purgar isso por transição. Por quê? Porque política custa dinheiro, o financiamento da democracia custa dinheiro. E é evidente que um país com tantas e tão graves carências, você pegar 5 bilhões é um exagero, não precisava ter tanto, bastava ter tabelado o valor das coisas. Mas em tempos de Bolsonaro, é isso que aconteceu. O que a gente pode fazer é mostrar para a população que isto daí talvez seja um preço amargo, transitório, que nós temos que pagar para purgar o escândalo da relação promíscua de dinheiro privado com campanhas. Entendi. Bom, eu não gosto da ideia de dinheiro público financiando campanha política também não, cara. Acho que é um ultraje. Mas veja, esse é um problema. Por exemplo, o Partido Novo recusa o fundo eleitoral. Significa o seguinte, que só bilionário pode fazer campanha. Sim, porque tem que financiar de alguma forma, né? Sim, Não, porque imagina, você tem que produzir um programa de TV, você tem que se deslocar, que viajar. Para você viajar, você tem que viajar com 3 ou 4 ou 5 Hoje, pessoas. cada vez menos. A internet deu uma diminuída nesse buraco, né? Tudo. Não, mas diminuiu muito. Diminuiu muito os custos. Mas, de qualquer forma, você imagina, 5 bilhões, que é um exagero, acho que podia ter sido a metade disso, já seriam muitos bilhões, mas metade disso seria suficiente. Mas, assim, 5 bilhões, se você dividir por 32 partidos e por 513 vezes 32 candidatos, vai ficando... Tem um problema de dimensão aí também, né? Que eu acho muito interessante isso no seu discurso, que é aquela coisa, né? Essas são pautas que tem mais a ver com uma questão ética e de exemplo, mas é a ética, de moral, mas né? é a ética superficial, hipócrita. Porque, repare, nos Estados Unidos, a moral dominante, uma vez eu fui falar isso na universidade, os caras viraram com intriga, de novo, é a apologia da ignorância. Então, nos Estados Unidos, o poder econômico, a moral dominante nos Estados Unidos, de base luterana, é que o dinheiro é um dom de Deus, que Deus premia com lucro, com rentabilidade, com sucesso empresarial, os que trabalham, os que produzem. Então, ali é bonito ter poder econômico. Então, a gente aqui não se gaba do Ibope, né? Uau, o cara está lá em cima no Ibope para ganhar mais coisa. Lá é o seguinte, eles se gabam do Ibope e se gabam de quanto dinheiro arrecadaram. Bota no jornal, o Barack Obama é viável porque já arrecadou 100 milhões de dólares e o outro só arrecadou 70. Aqui a relação parece que é suja necessariamente. Está embutido na pergunta dele aí, quer dizer, a relação e na tua afirmação. Por quê? Porque a nossa moral é assim. Não é? Então, dinheiro e política é uma relação suja. Não necessariamente. Mas é no Brasil, não é? É no mundo todo. É no mundo todo, mas não necessariamente. Idealmente não seria mesmo, mas assim... Não, rapaz, você pode ter o seguinte, por exemplo, o meu projeto tem um compromisso com a industrialização do país. Então, eu tenho que, se a indústria vier em contribuição para a minha campanha, eu estou defendendo um grande interesse estratégico, transparentemente anunciado, explico, e se os industriais se identificam comigo, vêm financiar a minha campanha, isso é legítimo.
Tá certo? É legítimo. É legítimo. É legítimo. Não é a melhor moral. É né? legítima na primeira, Agora, Cirão. E na segunda? Não, mas na primeira é o seguinte, eu fui um candidato que recusei dinheiro de banco. Aí os caras, pelas tantas, viram um negócio. Pô, o cara vai preparar alguma sacanagem conosco, porque não está aceitando a nossa contribuição. Vamos foder esse cara. Mas esse foi um instrumento de cooptação também dos bancos, né? Nas campanhas. Todo mundo. Aham. Você imagina, quem pagou o jantar do Lula com o Alckmin aqui, naquela churrascaria de luxo aqui, a Rubaiá Figueira, foi basicamente o BTG e o plano de saúde. Tá. O Lula anda no jatinho, volta a dizer de novo, do coisa. Vão alegar que tem contrato, ok, mas desde quando o Prevent Senior é alocador de avião? Mas, ô Igor, eu tava falando de dimensão de valores, porque uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais é que, por exemplo, quando se fala de corrupção, ou quando se fala, por exemplo, de fundo eleitoral, são valores muito substanciais, porque são uma cifra muito grande, Em termos né? absolutos, sim. Isso, mas agora, aí quando você põe isso. comparado com, por exemplo, com o que precisa-se, por exemplo, para fazer os estímulos à economia que a gente fala e os Ele falou em investimentos, estrada, né? ele falou em estrada. Assim, você tem um investimento no Brasil hoje, de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o investimento que sobra são 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro deu isso tudo para o Centrão através do orçamento secreto para roubar 30%, 40%. Esse orçamento secreto aí Isso é o difícil de fundo do engolir, poço. cara. É o fundo do Difícil poço. de engolir, E o Lula realmente. está num conchavo tão profundo que não tem como se livrar disso. Você acha que ele não se livra do... Mas como? Você Mas está ser eleito comprometido assim- com as mesmas pessoas. Ele precisava? Essa é a minha dúvida principal. O Lula precisava disso agora? Eu acho que ele tem um capital tão grande. Por que ele está se associando com essas pessoas? Boa pergunta. Não, não é uma pergunta boa interessante? pergunta. Porque, assim, Porque, assim, ele vem poderoso agora. Porque assim, Porque o né? mesmo Ele tem uma sentimento- força. O Por que sentimento ele- antipetista que tirou o PT e pôs Bolsonaro tá Agora invertido. ajuda ele, é. Tá invertido. Então, pra que fazer não esses tá conchavos? não. Não tá não. O Lula é muito mais esperto do que você supõe. Aconteceram eleições gerais no Brasil. Eleições municipais. Aí o PT não ganhou muito, né? É Perdeu em verdade. todas as capitais. Perdeu em todas. Aqui em São Paulo, tirou acho que o 6º lugar. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o 6º lugar. Então você acha que ele sabe que ele precisa dessas... Ele quer resolver a eleição no conchavo. Porque se ele for exposto, por exemplo, a um cara como eu, que não tem um rabo de palha, E tiver que ir aos debates, tiver que se expor... eu estou dizendo, é uma grande barragem, poderosíssima barragem, a polarização, só se fala nisso, cheia de rachadura. E eu estou batendo aqui. Pá, pá, pá. Se eu acerto numa dessa, arromba a barragem. Faz sentido. Deixa eu ver aqui. Então, por que ele está com o Alckmin? Para tirar o Alckmin da disputa de São Paulo e elegeu na marra, no conchavo, o Haddad. O que eles estão fazendo? Elegendo o cara do Bolsonaro, que veio do Rio de Janeiro, não sabe nada de São Paulo, em coisa nenhuma, e está aí. É. O Cego Visionário mandou aqui. Impressiro, o que você espera conseguir usando o Banco Central para imprimir dinheiro e pagar a dívida do governo? Isso só vai gerar mais inflação, além do real virar uma piada internacional. Andou pegando dicas com Maduro? Algum plano para diminuir regalias de políticos? Meu irmão, você ouviu o galo cantar lá no universo das fake news do Bolsonaro. Eu ajudei a fazer o real. Tem a minha assinatura no real. Imprimir papel no Banco Central, se alguém tiver uma declaração pelo menos remotamente parecida com isso, eu me retiro da candidatura agora. Eu recebo muito isso, viu? Mas é mentira. Muito, mas é uma mentira. Simplesmente uma mentira grosseira. Eu Que o tentei fazer cidadão um caiu. resgate. Regalia de político. Palácio é uma regalia? Eu, quando fui governador, não fui morar no palácio. Aposentadoria precoce com 8 anos de mandato, eu ganhei 3, nunca receitei receber. Eu sou contra a regalia de político e começo pelas minhas. E no livro não tem nada sobre essa impressão exacerbada de dinheiro e nem isso como Isso é instrumento uma para fazer loucura. nada. Isso aí são os filhos do Bolsonaro, esse bando de picareta da rachadinha, que inventaram isso. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu estou acusando ele de ser ladrão. Me processa para ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há Processa. chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília com 6 milhões de reais e foi registrar num cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá Tô ligado. nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. Obrigado.
Tudo ladrão, Então, tô te dizendo. não O Bolsonaro esquece. é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Caralho. Caralho, Ixi, haja eu tô coragem, dizendo viu? coragem, tô dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Tá bom. Tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Tá bom. Que é uma pena. Por quê? Porque eu vou lá e provo. Tá.